Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 9 de abril, estamos no domingo da Páscoa. O evangelho de hoje é de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Meu irmão, minha irmã, no quadro dos acontecimentos da Páscoa, o primeiro elemento é o túmulo. Ele é mencionado explicitamente 7 vezes ao longo de 9 versículos. Só em 2 não aparece essa palavra. Outro detalhe, que não é um detalhe, é que o túmulo está vazio. Trata-se de um sinal essencial. Com efeito, não havia dúvidas quanto à sepultura de Jesus. José de Arimateia e Nicodemos tinham deposto o corpo de Jesus no túmulo. E agora Jesus não está mais lá. Maria Madalena tinha chegado ao túmulo de manhã, bem cedo, antes do amanhecer. Ela esperou todo o sábado e a noite do dia seguinte, mas se levanta impaciente, de madrugada. Ela está ainda envolta nas trevas da dor. Aquela mulher continuava a amar o Mestre, mesmo depois de sua morte. Por isso, ela vai ao túmulo, deseja encontrar o cadáver de Jesus, que é sinal da sua presença. É uma pobre consolação, porque o corpo de um falecido é sinal de uma presença de alguém ausente. Madalena quer oferecer ao Mestre a homenagem do seu amor. Um amor impotente, porque o Mestre morto não pode mais corresponder ao seu amor. Por isso, quando ela chega ao túmulo vazio, experimenta uma outra dor e uma outra decepção. Ela diz: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Essa, de fato, é a primeira interpretação do sinal do túmulo vazio. Um cadáver não pode sair sozinho e, por isso, alguém deve ter roubado o corpo de Jesus. De qualquer forma, Maria Madalena desempenha a missão de ser anunciadora para os outros discípulos do túmulo vazio. Simão Pedro e o discípulo amado saem correndo para ver o que tinha acontecido. Os outros discípulos estão muito amedrontados para sair. Somente os dois saem. Pedro é o chefe indiscusso, mas o outro discípulo é o predileto. Uma espécie de competição, os dois correm. Por ser mais jovem, por ter talvez mais energia, por amar mais, o outro discípulo chega antes ao túmulo. Ele viu as faixas de linho
que envolviam o corpo de Jesus no chão, constata que o corpo de Jesus não está no túmulo, mas ele não entra no túmulo. Espera Pedro, só entra depois dele. Pedro entra no túmulo e constata o que o outro discípulo já tinha visto do lado de fora: as faixas de linho deitadas no chão e o pano que cobria o rosto de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado em lugar à parte. Os dois constatam que não foi roubo de cadáver. O túmulo está vazio, mas não por causa de roubo de cadáver. Com efeito, quem rouba cadáver, carrega-o sem ter o cuidado de desenrolá-lo das faixas. Se não foi roubo de cadáver, o que foi então? O Evangelho diz que o outro discípulo entrou e que ele viu e acreditou. Os lençóis de linho são sinais da morte que Jesus deixou para trás. Ao constatar a ausência de Jesus, o discípulo amado descobre uma realidade. Ele não tem necessidade de ver Jesus para crer. Ele constata que Jesus não está mais envolto nos panos de linho. Por quê? Porque está vivo. Jesus ressuscitado se manifestou primeiramente com os sinais da sua ausência: o túmulo vazio, as faixas de linho, o sudário deitados no chão e a mensagem da Madalena. Depois, Jesus se manifestará de modo misterioso como o jardineiro, o forasteiro que caminha para Emaús, o homem que vem para comprar peixes dos pescadores. E, por fim, Jesus se manifesta corporalmente, com sua voz e com sinais da paixão. Ao mesmo tempo, os discípulos também vão progredindo na fé. Primeiro, creem sem ver, como o discípulo amado. Depois, reconhecem Jesus ressuscitado pela voz, pela visão e pelo tato, como Maria Madalena. Por fim, é o grupo todo que reconhece Jesus vivo, mesmo que haja um teimoso, um atrasado, que exige ver para crer. Todas as aparições são acompanhadas de uma missão. A aparição a Maria Madalena a fez apóstola dos apóstolos. A aparição aos apóstolos os transforma em portadores dos dons, da paz, do Espírito Santo e do Evangelho para o mundo todo. A aparição a Tomé comunica a ele a bem-aventurança de crer sem ter visto.